Vamos aguardar a entrada dos seguidores. Boa tarde a todos, então. Boa tarde a todas. Hoje eu vou falar com vocês sobre fogachos, sobre sudorese. E eu resolvi falar esse tema porque eu achei muito interessante os resultados de uma pesquisa que eu fiz no meu Instagram sobre os fogachos. Mulheres que fazem uso de terapia de reposição hormonal, as que não fazem. Então, como foi muito interessante o resultado e tem muitas dúvidas em relação a isso, nós vamos conversar hoje um pouco sobre menopausa e fogachos. Então, para iniciar essa live, essa nossa conversa hoje, eu quero deixar com você o resultado dessa pesquisa para você ter uma ideia de como é que está esse sintoma nas mulheres que tratam e que não tratam a menopausa. Então, da pesquisa feita, 87% das mulheres que responderam a pesquisa, elas têm fogacho. Olha bem, 87% têm fogachos. Destes 87%, 69% das mulheres fazem terapia de reposição hormonal e têm fogachos. Olha que dado interessante. Dessas 69% das mulheres que fazem uso de hormônios e têm fogachos, 46% já mudaram a alimentação, 82% fazem atividade física, mas 58% delas não fazem controle do estresse. Então aqui mostra como o nosso sistema emocional, como o nosso sistema nervoso influencia e dispara fogachos. Principalmente quadros de ansiedade, eles disparam os fogachos. Eles são muito comuns, quadros de ansiedade, disparar fogachos. Porque às vezes a ansiedade, ela já dá uma taquicardia por si só. Ela já faz uma respiração mais acelerada. Então isso já é um causador, pode ser um causador dos fogachos. E 47% das mulheres usam tratamento natural, alimentação, ervas medicinais, suplementação, atividade física. E 67% das mulheres, elas não possuem o estradiol acima de 25. Por que eu fiz essa pergunta de estradiol acima de 25? Porque quando o teu exame de sangue ele está acima de 25 no estradiol, eu percebo no consultório que as mulheres possuem menos fogachos. Olha que interessante isso, né? Então, quando eu perguntei quantas mulheres tinham o estradiol acima de 25, independente se faziam reposição hormonal, 67% não tem estradiol acima de 25. Logo, a tendência é ter mais fogachos. E isso acontece muito no consultório, eu vejo isso. Conforme vai caindo abaixo de 25, aumenta o índice, a incidência de fogacho. E quando está acima de 25, eu percebo no consultório que reduz a incidência de fogachos. Então, saber como é que está o seu estradiol, mesmo você fazendo reposição hormonal, vai ajudar a definir qual o novo passo que você precisa ter para eliminar com os fogachos. Então, esses dados, eles são muito importantes para você, mulher que está passando na menopausa e que você está sentindo aqueles calorões, aquela sudorese, que fica o corpo molhado o dia todo, noite toda, que acaba fazendo você não dormir direito e isso faz você acordar cansada. E esse acordar cansada continuamente faz com que você se sinta irritada, indisposta, cansada, com dores, baixa libido, porque você não dorme porque tem fogachos. Mas por que a mulher tem fogachos na menopausa?
Os fogachos, eles são causados quando a progesterona e o estradiol começam a cair. Conforme vai reduzindo a progesterona e o estradiol na menopausa, o centro nervoso localizado no teu cérebro, o centro regulador de temperatura, ele passa por um desajuste. Porque a nossa temperatura normal é quentinha, certo? O nosso centro regulador de temperatura, ele faz o nosso corpo ter 36,3, 36,4, 36,5, a nossa temperatura normal. Só que na menopausa, com a oscilação hormonal e com a queda dos hormônios, ocorre uma desregulação desse centro de temperatura. Então a nossa temperatura oscila muito também, calor e frio, calor e frio. E muitas mulheres podem ficar com a sudorese, que é aquele suor excessivo no corpo inteiro. Só que os fogachos, como vocês viram na pesquisa que eu mostrei, às vezes eles não são eliminados só com a terapia de reposição hormonal. Essa pesquisa aqui mostra que 58% das mulheres, 69% das mulheres com terapia de reposição hormonal, 69% tem fogachos. Então, não é só a terapia de reposição hormonal para muitas mulheres que vão resolver os fogachos. Às vezes, a gente precisa avaliar, principalmente, se é uma mulher que tem um perfil ao longo da vida, um perfil mais estressado, um perfil mais ansioso, um perfil de uma mulher mais braba. Então, esses perfis, eles produzem mais fogacho, porque é uma mulher que está sempre borbulhando temperatura quente dentro dela, né? Uma mulher quente, uma mulher que tenha um humor quente, né? Ela se irrita muito fácil com tudo, e sempre foi assim. Então, esse perfil, ele produz mais hormônios do estresse, que são hormônios que agitam a gente por dentro. Logo, faz desencadear mais fogachos. Eu percebo no consultório que as mulheres que são mais calmas, mais tranquilas e que tiveram a vida assim, mais calmas, mais tranquilas, essas mulheres têm menos fogachos, independente se faz o exame, a terapia de reposição hormonal ou não. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o fogacho, o tratamento do fogacho, ele é um conjunto de ações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a base. Quem é a base? É a sustentação do seu corpo. E quem é o seu corpo? O seu corpo é o que você come, é o que você coloca para dentro de alimentos. Então, que vai fornecer nutrientes. Nutrientes como vitaminas, minerais, gorduras boas, né? Equilíbrio das gorduras, saturada, polissaturada, monossaturada, as famosas gorduras ômega 9 e ômega 3, né? Então tudo isso tem que vir da alimentação. Uma boa dosagem de cálcio, zinco, magnésio, ácido fólico, vitamina A, vitamina C, complexo B, que é muito importante para o controle do estresse. Um bom aporte de ferritina, uma ferritina, né, acima de 40, uma vitamina C alta. Eu vejo hoje em dia no consultório, quando eu peço o exame de vitamina C abaixo do ideal. Então as pessoas não estão comendo muitos vegetais, muitas legumes, muitas frutas, estão deixando de comer esses alimentos para comer mais produtos à base de carboidratos, farinhas, fast food, comida rápida, né? E isso está fazendo com que a mulher fique mais malnutrida, e isso vai afetar sim a condição na menopausa. Você vai ter mais sintomas na menopausa por estar má nutrida, né? Outra coisa importante, a gente tem uma boa tireoide, uma tireoide excelente, vai evitar que você fique com excesso de peso na menopausa e vai ajudar na tua regulação hormonal, que vai ajudar nos fogachos. Então, o teu exame de T4, T3 reverso, T3 livre, eles têm que estar muito bons, tem que estar com esse corpo metabolismo funcionando muito bem. Então você tem que ter um bom aporte de iodo, de zinco, de vitamina A, de magnésio, para poder essa tireoide estar funcionando, de ferro.
para manter essa tireoide saudável, que vai manter a tua menopausa saudável. Então, se a gente for avaliar, a base é o que você come, é os nutrientes que você coloca para dentro do seu corpo. Esse é o número 1. E não é só dizer assim, eu como correto, tá tudo certo. Não. Tem que fazer exames de vitaminas e minerais para saber se o que tu come você absorve. Que pode ser que tu coma bem e tu não absorva nada, vai tudo embora. E aí você está sempre anêmica, você está sempre com deficiência de zinco, de cálcio, de magnésio, de ácido fólico, vitamina A, vitamina C. E o que acontece? Apesar de comer bem e não absorver, você é uma pessoa que tem uma má nutrição. E por estar má nutrida, você vai ter mais sintomas dessa transição para a menopausa. Porque essa transição para a menopausa é onde você tem que ter mais nutrição possível dos teus tecidos e do seu sangue. É uma fase da vida da mulher onde ela tem que comer muito saudável para prevenir os riscos, as doenças, as alterações metabólicas que podem acontecer na menopausa nessa transição. Não é dizer que você vai ficar doente, mas pode acontecer. O risco é maior, principalmente quando a mulher tem uma má alimentação associada ao sedentarismo. Não faz exercício, fica o dia todo parada, sentada, só faz atividades de casa. Isso não queima gordura, queima pouca caloria, não faz o coração bater mais rápido, que é o condicionamento cardiovascular. Então, esse sedentarismo associado a uma má nutrição faz com que a mulher na menopausa aumente a gordura abdominal, aumente a gordura no tronco, e isso ajuda no aumento da pressão, que também ajuda no aumento do calor interno do corpo, que pode fazer com que você também tenha mais fogachos, tenha mais sudorese, né? Então, primeiro, a base, a alimentação. Você precisa dormir bem, e às vezes o dormir bem está ligado a ter fogachos ou não. Então vamos pular essa fase aqui, a alimentação e exercícios físicos. O exercício físico na menopausa, ele é fundamental. Ele não é aquela questão, vou ver se eu quero fazer, não. Na menopausa é fundamental, é prioridade na sua vida junto com a tua alimentação. Então fazer exercício físico no mínimo 3 vezes por semana vai fazer com que tu module vários hormônios que controlam a glicose, a insulina, que melhoram o condicionamento do coração, da pressão, da memória, do estresse, da ansiedade, que faz teu metabolismo melhorar, agilizar o teu metabolismo, que ajuda a te manter um corpo com menos peso, evitar reganhos de peso. Então tudo isso vai ajudar na regulação hormonal, não só hormônios sexuais femininos, né, testosterona, progesterona, estradiol, mas hormônios de controle da diabetes, como a insulina, que é muito comum acontecer na menopausa, mulheres ficarem com intolerância à glicose por causa dessa resistência à insulina. Então olha quanta coisa que precisa cuidar na menopausa para você ser uma mulher saudável na menopausa, para você ser uma mulher sem excesso de peso na menopausa, evitar o risco de câncer de mama, de câncer do intestino, de pressão alta, de diabetes, que são riscos da menopausa. Principalmente, uma coisa que a mulher acaba às vezes não prestando ou não dando muita atenção, é o ganho de peso. Se você fica ganhando peso na menopausa e não freia esse ganhar peso, você acaba adquirindo muita gordura abdominal na região troncal, que é do quadril para cima. E essa gordura na barriga, nas costas, nos braços, no seio, em cima do estômago, essa gordura nas mulheres acima de 40 anos faz com que as mulheres aumente o risco de várias doenças, mas piore os sintomas da menopausa também. Então, e não só isso, mas afeta também a estética da mulher, né? Então muitas mulheres não gostam de ter o corpo com mais gordura na região da parte de cima. Então acaba afetando a autoestima da mulher. E isso pode afetar inclusive o seu relacionamento com a pessoa que você está. Então é muito importante entender que tratar a menopausa
é tratar a base, e a base é alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação rica em fitoestrógeno, alimento que dá hormônios para você, uma alimentação que forneça proteínas em quantidades adequadas, porque a proteína vai evitar que você ganhe peso, vai evitar que você perca muita massa muscular e que perca osso, mas também não pode exagerar, porque o excesso de proteína, ele também dá efeitos contrários. Então, comer uma porção adequada no almoço, na janta, já é suficiente para você dar uma equilibrada nas suas proteínas também. Uma alimentação bem variedade, bem colorida, com as gorduras do óleo de linhaça, do abacate, das castanhas, das sementes, dos peixes, né? A própria gordura que já vem da proteína animal. Então, o equilíbrio dessas gorduras faz bem para o teu cérebro, para evitar demências, evitar Alzheimer, que são doenças que começam a aparecer na maturidade. Então, ter um corpo sem o fogacho, sem o calorão da menopausa, às vezes envolve um monte de cuidados. A base, que é a alimentação anti-inflamatória e fitoestrógenos, mais o exercício físico. Só esses dois aqui bem equilibrados, você já vai melhorar um monte a sua qualidade de vida na menopausa. Aí dormir bem, fazer de tudo para dormir bem. Aqui se precisar tratar, né, com ervas medicinais, que é com que eu trabalho, né, ervas medicinais, suplementos, fazer o tratamento do teu sono para você dormir melhor. Você já tem as 3 bases: alimentação, exercício e um bom sono restaurador para você acordar muito bem. Então isso já vai dar uma grande mudança na quantidade, na frequência, na intensidade dos fogachos. Se só isso não resolveu, aí a gente pode evoluir para um tratamento. Esse tratamento ele pode ser natural, que eu chamo que o tratamento natural de ervas medicinais e suplementação e alimentação, ou ele pode ser um tratamento medicamentoso, como a terapia de reposição hormonal. E aí juntar tudo isso para poder você ter realmente quase não lembrar que tem os fogachos, que os fogachos sumiram. Porque a gente sabe que você ter fogacho uma vez na semana, uma vez por dia, né, é uma coisa. Agora, você ter fogachos 10 vezes por dia, 5 vezes à noite e você não consegue dormir, esse é um tipo de fogacho que vai acabar com a sua saúde. Você vai ficar cansada, indisposta, irritada, com alteração do humor, vai afetar a quantidade de alimentos, né? Você vai acabar comendo mais para compensar as noites mal dormidas, vai procurar mais carboidrato, mais doce, ou vai aumentar o volume total de comida. Você vai ficar cansada para fazer uma caminhada, para fazer um exercício físico. Então, uma coisa é um fogacho pequeno, eventual. Outra coisa é um fogacho diário, constante e te acordar várias vezes. Esse fogacho, os estudos mostram que ele aumenta o risco para pequenas microlesões no coração e microlesões no cérebro. Cada vez que aumenta aquela temperatura toda, que tu sua, ocorrem microlesões. E essas microlesões, ao longo dos anos de tanto fogacho, pode levar a algum problema cardíaco ou até algum tipo de distúrbio neurológico, como os estudos mostram, algum tipo de demência, como o Alzheimer, né? Então, assim, são riscos. Então, para evitar que esses riscos eles venham se desenvolver no seu corpo, você tem que entender que você, mulher que está na menopausa, você precisa tratar, você precisa tirar um tempo para se cuidar. Então, alimentação anti-inflamatória, antioxidante, riquíssima em vegetais, em legumes e frutas e grãos, sementes, feijões, lentilhas, brotos, peixe, carnes magras, pouco carboidrato, bastante hidratação, bastante água, né? Usar o óleo de linhaça, o abacate, o peixe do mar, né? A sardinha é o melhor peixe que tem no sentido custo-benefício. É barato e tem tudo que a mulher precisa na menopausa. Só não é legal fritar, né? Porque ele já é um peixe que já tem bastante gordura. E aí se você fritar,
vai ficar um peixe extremamente calórico. Então fazer sempre assado, grelhado, ensopado, né? Então esses alimentos, eles vão te fortalecer, vão te trazer saúde. Aí associa as ervas medicinais, se você não quer fazer reposição hormonal. A cincifuga, ela é muito interessante para reduzir os calorões da menopausa, o trevo vermelho, o iã mexicano, a isoflavona. Só que cada caso é um caso e cada mulher tem que ver se pode usar, se não pode usar, né? Então, por exemplo, mulheres que têm problema na tireoide, já não é legal usar isoflavona. E se for usar, tem que fazer o controle da tireoide, controle do iodo. Mulheres que vai usar a cincifuga, né, tem que ver qual é a dosagem que vai fazer efeito para você. Às vezes não é 40 miligramas, às vezes não é 80, às vezes não é 160, às vezes é 500. Né? Então, a quanto que você pode usar, por quanto tempo. Então, tudo isso são coisas importantes para você ir estudando, ir lembrando, que são coisas legais para você aplicar no tratamento da menopausa natural. Vitamina D, botar em limites acima de 40, ou a ferritina acima de 40, vitamina C, 100, 200 miligramas no dia, né? Botar uma vitamina C mais alta, um consumo mais alto. O complexo B, comer bastante alimentos ricos de vitamina B1, B2, B3, B6, B12, botar as vitaminas do complexo B lá para cima, que são os grãos, né? Principalmente os grãos, os folhagens verdes escuros. Então tudo isso vai ajudar a você estar nutrida, e você estando nutrida, provavelmente os teus sintomas serão muito mais suaves. Agora, tenho que reforçar para você, mulheres ansiosas, estressadas, tensas, às vezes só vai resolver o fogacho quando resolver esses sintomas emocionais. E aí, às vezes é necessário tratar o emocional. Então, às vezes é necessário usar a medicação, usar a fitoterapia, usar bastante chás, fazer relaxamento, yoga, meditação, oração, estar mais em paz, mais em silêncio, para reduzir toda essa tensão, todo esse emocional agitado. E aí fazer com que você tenha um emocional mais equilibrado e que esse emocional não ative os fogachos. Então, tratar fogachos não é simples. Às vezes dá certo da mulher usar uma medicação, usar uma erva medicinal e resolver. Às vezes ela vai precisar resolver várias coisas disso que eu estou falando. Agora, não tratar os fogachos é viver sem ter paz, né? E como a gente falou, ficar suando o dia todo, ficar se enxugando o dia todo, não dormir nunca, imagina isso anos após anos. Você vai ter um envelhecimento acelerado da sua pele, do seu corpo, da sua memória. Você vai ganhar peso porque desregula a fome e a saciedade, vai comer mais, porque não está dormindo. E se você ganha peso, você abre portas para outras doenças. Então, olha a importância de você realmente se colocar em prioridade, tratar os fogachos, seja de forma natural ou de forma medicamentosa. Eu faço o tratamento das minhas pacientes de forma natural. Eu também tenho várias pacientes que usam hormônios e que estão com fogachos. E aí eu faço as outras mudanças que precisam ser feitas para essa pessoa poder eliminar os fogachos. O importante realmente é tratar a menopausa. Então você viu que os fogachos, eles não são simples. Algumas mulheres resolvem mais rápidos e outras vão precisar fazer várias etapas até o fogacho sumir. Mas o que eu posso dizer para você é que você pode reduzir muitos fogachos, voltar a dormir melhor, ter mais qualidade de vida e não ficar sofrendo. Às vezes, sabe o que acontece hoje em dia? Com tanta informação da internet, vocês pegam informação de uma, pegam informação de outra, pega o chá que a outra falou, pega o suplemento que estão fazendo propaganda para vender, e aí vocês ficam comprando assim, pipocando, sabe? E aí não dá certo, esse não dá certo, esse não dá certo, aquele não dá certo, aquele. Mas por quê? Porque vocês não fizeram uma avaliação da saúde de vocês.
E às vezes arrumando, ajustando teus exames, ajustando tuas vitaminas dentro do seu corpo, que a gente vê no exame o que precisa, ajustando teu metabolismo da tireoide, do cortisol, das glândulas suprarrenais, usando a quantidade certa de erva medicinal que você precisa, mais a suplementação. Aí sim começa a dar certo para você. Eu não estou dizendo que comprar um suplemento sozinha não dá certo. Para algumas mulheres dá super certo. Acertaram na compra, acertaram na dosagem e o corpo dela aceitou, o corpo dela deu certo. Agora, muitas mulheres não é assim. E aí, em vez de ficar pipocando aqui, ali, tentando achar qual a fórmula que dá certo, às vezes o que precisa é olhar sua vitamina D, sua melatonina, sua tireoide, suas vitaminas corporais, sua alimentação, sua glândula suprarrenal, para ver, porque isso desajustado dá fogacho. E aí não vai ser uma cápsula de erva que vai resolver. O que vai resolver é arrumar teu metabolismo para dar certo o tratamento. Por isso que eu digo, primeiro se trata a base. A base é o seu metabolismo. Primeiro é tratar a base. Tratou a base? Qualquer tratamento que você fizer agora vai dar certo. Se não tratar o corpo, mesmo usando reposição hormonal, pode ser que não dê certo. Como eu mostrei para você no início da live, 87% das mulheres na pesquisa disseram que tem fogachos. 69% das mulheres usam reposição hormonal e tem fogachos. 69% das mulheres. Então, não é só a reposição hormonal. Precisa tratar a base. A base é o seu metabolismo. E outra coisa bem importante que eu quero deixar para você aqui como informação. O nosso intestino, ele é conhecido como o segundo cérebro. Porque dentro do nosso intestino existe trilhões de células neurais, que são responsáveis por produzir imensa quantidade de serotonina, que é o hormônio que vai deixar a gente bem, alegre, feliz, disposta, com energia, mas também existe imensas quantidades de bactérias que ajudam a modular o estradiol, que é o hormônio fundamental no tratamento da menopausa, que estão lá dentro do intestino. Então, uma mulher que vive inchada, cheia de gases, estufada, com dores, não faz cocô direito, ou tem diarreia e constipação, né? Fica arrotando, azia, isso mostra que você tem distúrbios gastrointestinais. E os distúrbios gastrointestinais, eles sim atrapalham a modulação dos seus hormônios. Porque é do intestino a primeira modulação hormonal que acontece a nível intestinal. A segunda é nível de fígado. Então, se o teu intestino não está bom e se o teu fígado não está bom, mais difícil ainda ter uma menopausa sem sintomas. Você está entendendo porque eu estou dizendo para você que é a base que tem que ser tratada e a base é o seu metabolismo? Tratando o seu metabolismo, você vai passar melhor pela menopausa e vai prevenir todas as doenças que podem acontecer na menopausa, inclusive prevenir a parte de risco de doenças, de câncer de mama, de tudo isso, né? Então, por isso que é muito importante você entender que o tratamento da menopausa, às vezes, não é um comprimidinho, não é só a pomadinha, é um contexto todo, dependendo da mulher, que eu não gosto de dizer que a regra é para todas, cada mulher funciona de um jeito. Eu estou trazendo para vocês o resultado da pesquisa, né? Resultado da pesquisa. 69% tem fogachos com terapia de reposição hormonal, 47% faz terapia de reposição natural, né, que é através da alimentação e das ervas medicinais. 67% das mulheres na menopausa não tem o estradiol acima de 25. E isso faz com que aumente muito os fogachos. O estradiol abaixo de 20, que eu vejo no consultório, quase todas têm fogachos. Então, olha a importância da alimentação, atividade física, metabolismo desinflamado, uma dieta rica em antioxidantes. E aí, fazer o ponto final. O ponto final é ajustar, ou usar a terapia natural, ou usar a terapia de reposição hormonal. Mas a base
tem que estar perfeita, tem que estar desinflamada para tudo dar certo. E, meninas, emocional. O emocional detona com a mulher na menopausa. Nós, mulheres da menopausa, nós temos que trabalhar o emocional, o pensamento. Apesar de todos os sintomas, fortalecer o teu sistema imunológico, fortalecer o teu sistema metabólico, afirmando para o seu corpo que você vai ficar bem, que você vai curar, que vai passar, mas não é só falar, precisa fazer na prática. Uma boa alimentação, um exercício, usar os suplementos, as ervas medicinais ou a terapia de reposição hormonal e juntar isso tudo e dizer para o seu corpo que você está melhorando a cada dia, que você está reforçando o positivo. Se a gente reforçar só o negativo, o nosso corpo vai baixando a imunidade, né? Nosso poder, nossa mente tem muito poder sobre o nosso corpo. Então a gente precisa cuidar muito dos pensamentos, tá? Isso é muito importante. Porque a mulher na menopausa, ela fica com a autoestima lá no pé. Principalmente aquelas que têm muitos sintomas e que até agora não conseguiram resolver. Vai acabando com a mulher, vai acabando com a autoestima, com a vontade de fazer as coisas, fica cansada, indisposta, de mau humor, fica com zero libido, aí começa a ter problema no relacionamento em casa. Mas por quê? Porque vai virando uma bola de neve o problema, porque ela não consegue resolver. Então, meninas, eu quero dizer para vocês, cuidem da base. A base é o metabolismo. Desinflamar, cuidar da alimentação, usar suplementos medicinais, fazer os exames para controlar, ajustar todo o seu metabolismo. Essa é a base. Ajustou o metabolismo, cuidou dos pensamentos, tá? Estresse, ansiedade, brigas, irritação. Eu tenho certeza que a terapia que entrar ali vai dar certo. Seja ela natural ou seja ela medicamentosa, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês nessa live de hoje sobre fogachos e menopausa. Vou deixar salva essa live aqui no meu perfil. E se ajudou você, lembra de mandar essa live para suas amigas, para os seus familiares. Às vezes o marido precisa ouvir também essa live, né? Às vezes não é só a mulher que precisa ouvir a live sobre menopausa. O homem precisa ouvir as lives sobre menopausa para esse marido, esse companheiro, ele entender essa mulher. Então passa também para o seu marido, namorado, companheiro, as lives, para ajudar eles a entenderem que a vida da mulher na menopausa não é às vezes tão fácil como eles acham, né? Precisa de todo um cuidado especial. Então, amados, vou deixar aqui salvo, tá? Compartilhem e aguardem as novas lives que eu vou começar a fazer nesse perfil, Simone.Medeiros Mentoria, e também no meu outro perfil. Gostaria que vocês me seguissem nos dois perfis. O meu outro perfil é Simone Medeiros Mentoria. E esse aqui é Simone.Medeiros Mentoria. Também me siga lá no canal do YouTube, Nutri Simone Medeiros. Siga lá que eu vou começar a colocar mais vídeos lá, mais informações sobre saúde física, mental, espiritual, mensagens, meditação, pensamento, receitas e muito bate-papo. Tá bom, amadas? Ó, um beijo no coração de vocês.